porque ainda falando sobre essa condenação de quase 100 anos de prisão, a gente conversa agora com o promotor de justiça, o Thiago Marim. Thiago, muito obrigada, hein, pela gentileza da entrevista com a gente aqui na CNN Brasil. Boa tarde a todos os espectadores. Eu que agradeço a oportunidade de poder falar Você esteve pouco em nome do Ministério Público do Estado de São Paulo. Você esteve presente no julgamento, certo? Acompanhou tudo isso, acompanhou uma parte. O que exatamente você... Por respeito, eu lhe chamaria de senhor, né? Mas eu estou colocando um você aqui na minha fala. Fica à vontade. O que foi ouvido? O Cupertino chegou a negar, então, a se posicionar como se ele não tivesse feito nada disso. Exatamente. Não só negou, como desafiou a nós, ao Ministério Público, a provar a responsabilidade dele. Eu costumo dizer que essa é a postura do culpado. O inocente, geralmente, ele grita, ele clama pela inocência dele. Já o culpado, ele desafia a provar a sua culpa, imaginando uma pseudo-ilusão de que não haverá provas suficientes para condená-lo. E ele se baseava nisso pelo fato de não existirem filmagens dele atirando, e só não existem as filmagens porque ele pediu para o irmão dele arrancar o aparelho que gravava essas filmagens, e por conta disso, e por conta das testemunhas, em especial a filha dele, não ter visto o exato momento dos disparos, mas ter ouvido e, sobretudo, sentido a dor, a aflição das vítimas, ele supôs aí que nós não conseguiríamos provar a culpa dele, e está mais que provado. Aliás, o Brasil inteiro já sabia que ele é o culpado, que ele é o assassino daquelas 3 pessoas inocentes. Tiago, toda essa história é muito sensível, né? Porque são 3 pessoas mortas e também uma relação, de um relacionamento de quem era namorado da filha. Até gostaria de saber de você, por gentileza. Nesse tipo de julgamento, a família da vítima estava... A família também do Cupertino estava? A filha ou algum parente que tenha se comovido pela história? Eles podem acompanhar, porque é tudo muito impactante, né? Você ter que revirar todo esse sentimento. Porque quando o juiz dá a sentença, é possível ouvir alguns gritos de alívio das pessoas, né? Ali em volta. Como é que é essa situação? Essas pessoas acompanharam? O julgamento é público, então todos podem acompanhar. Obviamente, o caso do Cupertino, por ter sido um caso midiático, por ser um caso midiático e pela limitação física do próprio plenário, o plenário é o local onde é realizado o julgamento, houve distribuição de senhas e um espaço reservado tanto para a família do Cupertino quanto para a família do Rafael. E havia familiares de ambos os lados. E geralmente é isso que acontece na maioria dos julgamentos, ou seja, o julgamento é quase sempre público, em 99,9% das vezes é público, raramente é sigiloso, tem que ter alguma exceção para o julgamento ser sigiloso. A regra é a publicidade, até como uma garantia do próprio acusado de ele ser submetido a um julgamento isento, imparcial. Ele criticou muito a mídia, o Cupertino, chamando a mídia de suja, a mídia de hipócrita, quando, na verdade, a mídia, ao dar publicidade ao julgamento, está garantindo o direito que é dele próprio. Mas, voltando à pergunta, em relação aos familiares, tinha familiares de ambos, os lados, tanto da família do Paulo Cupertino quanto da família do Rafael, que é comum, que acontece em todos os julgamentos, mas, em razão da limitação física do plenário, foi reservado alguns lugares para a família de ambos, porque tinha imprensa, tinha o público que se interessou por assistir, e eu estava ouvindo você falar a respeito do grito de, salvo engano, aleluia, né? Estava presente no momento da leitura da sentença, assim como presente durante todo o julgamento, não só durante o julgamento, como antes também, e essa sensação da família da vítima de alívio, a gente não vai conseguir trazer o Rafael, o seu João, a dona Miriam de volta, mas essa sensação de justiça sendo feita é o mais gratificante para nós, promotores de justiça, o mais gratificante para nós do Ministério Público, receber um abraço emocionado dos familiares da vítima. Eu me emocionei ontem, se eu começar a falar aqui, eu vou me emocionar de novo, e isso paga qualquer
noite mal dormida, qualquer tensão, qualquer ameaça que a gente recebe de vez ou outra. Nossa, e a gente ao ouvir, a gente não consegue ter a sensação exata, né, desse sentimento de vocês. Mas como espectadores, se a gente já é afetado enquanto espectador dessa informação, ao imaginar a morte do filho, dos pais e o que passou essa jovem, né, a filha do Paulo Cupertino, porque você tem uma relação que você é a pessoa que te colocou no mundo, de repente essa pessoa vira um monstro, é uma sensação muito, muito difícil. Então, por isso eu lhe perguntei sobre essas questões familiares. A defesa do Cupertino alegava o que exatamente, Tiago? Porque você disse que o Cupertino falou algumas coisas te colocando em risco, né? Sendo ali de uma maneira mais afrontosa, colocando em dúvida algumas coisas. A defesa se embasou em quê para defender esse cliente? O caso do Cupertino é até um caso um pouco diferente, porque ele foi trocando de advogados ao longo do processo. Ele começou a ser defendido pela Defensoria Pública, depois ele disse que não queria mais ser defendido pela Defensoria Pública, constituía um defensor. Esse julgamento já era para ter acontecido em outubro do ano passado, inclusive, quem iria realizar o julgamento era a doutora Soraya, que acompanhou o caso desde o início, foi a pessoa que acusou desde o início o Paulo Cupertino. E naquele julgamento, naquele plenário, ele, no meio do plenário, após o depoimento da Isabela, após o depoimento da Vanessa, ele destituiu o advogado em pleno julgamento, o que fez com que o julgamento fosse interrompido e remarcado agora para maio, porque ninguém pode ser acusado sem ter um advogado para defender. A partir do momento que ele diz que ele não tem mais confiança no advogado, não tem o que fazer. A Defensoria Pública tornou a defendê-lo. Mais uma vez, ele diz que não queria a Defensoria Pública, aí contrata as advogadas que participaram do plenário, e as advogadas sustentaram a defesa, a tese dele, de que não havia sido ele o autor do crime. Só que ao mesmo tempo em que ele diz que não foi ele o autor do crime, ele não diz quem foi. Ele simplesmente deixou no ar, ele falou bastante do antes, ele falou bastante do depois, mas no momento ali, no dia do crime, no dia 9 de junho de 2019, ele falou muito pouco ou não falou quase nada. Ele apenas disse que teria sido covarde. Eu fui covarde de não impedir o assassinato, porque eu podia ter impedido o assassinato. Até ele faz aqueles trejeitos dele: ô, amigão, aqui não, na minha casa não. Poderia ter colocado a mão no peito dele e ter impedido o assassinato, ou seja, dando a entender que teria sido uma terceira pessoa. Só que ele não diz se teria sido uma tentativa de roubo, ou seja, seria um latrocínio, se, enfim, teria sido algum conhecido, ele não diz quem foi. Só que, enfim, latrocínio não foi, porque quando os corpos das vítimas caíram, todos os pertences das vítimas estavam totalmente preservados: celular, relógio, carteira, o próprio carro da família estava aberto, não teria sido levado. Ou seja, então o latrocínio não foi. Ao mesmo tempo que ele deixa no ar, teria sido um latrocínio, teria sido uma terceira pessoa, ele não conclui. Ou seja, isso inclusive acaba dificultando o próprio trabalho da defesa, né? Mas, enfim, é o que restou para ele. Ele foi por tudo ou nada, ou seja, porque a partir do momento que você nega a autoria, é tudo ou nada. Ou você é condenado ou é absolvido. Não existe uma possibilidade, geralmente, não é razoável se discutir a pena. Ele poderia ter adotado uma outra estratégia, falando, enfim, ou uma legítima defesa, ou tentar diminuir a pena, falando, não houve, a motivação foi outra, não houve recurso que dificultou a defesa deles, porque, enfim, ele teria outras possibilidades de defesa, optou pela negativa de autoria, e a sentença aí foi mais do que justa, os 98 anos de pena. Espero que ele cumpra todos. Atordoante, né? Toda essa história. E imagino que você que está ao vivo com a gente nos ouvindo fique com esse mesmo sentimento, porque é tudo embasado de muita tristeza, né? E algo que a gente fica até atordoado de ouvir. Tiago Marim, promotor de justiça. Olha, a gente agradece demais a sua gentileza de ter aberto espaço, conversar ao vivo sobre esse caso. Ninguém traz a família de volta, mas condenado a quase 100 anos de prisão. Muito obrigada, Tiago. Eu que agradeço. Uma boa tarde.